Gente, olha só, eu queria conversar assim, ó, um pouquinho com você sobre o que é a nossa fé, né? Eu não sei o que a fé simboliza pra ti, mas pra mim simboliza muito. Nos últimos dias, eu tenho falado muito com Deus e Ele tem me respondido de uma forma muito rápida, assim, muito sucinta. Mas o que eu queria falar pra vocês é que a fé em Deus, gente, ela precisa estar acima de tudo, tá? Por quê? A nossa fé em Deus, ela move montanhas. Eu fui falando com Deus, eu fui conversando com Deus. Em nenhum momento eu duvidei. Eu tive medo, mas duvidar não. Então, o que eu queria falar pra ti? Que os obstáculos que eles estão na tua frente é pra te fortalecer. Você só vai se tornar forte se você ter obstáculos. Então, confia. Gente, eu tive uma visão muito pesada, mas muito pesada mesmo. Eu não sei aonde é esse lugar, porque eu digo que a gente ser vidente, a gente não é Deus, a gente não é milagrosa. A gente passa os recados que nos são dados, né? Eu via, gente, um ocorrido aonde teria mais, me vem a palavra, 11 mil mortos, tá? Só que é como se... Eu não sei porque tem um monte de... Eu tenho a sensação de ver um monte de gente com umas pá, gente. Eu não sei se elas estão tirando barro, se elas estão tirando lama ou pedra. Eu vejo muitas pessoas com uma pá, assim, tentando tirar coisas pra achar os corpos. Só que eu vejo como se fosse cinzas também. E me vem, quando eu falo, um gosto, assim, sabe, de cinza, de pólvora, não sei explicar. E o espiritual falava pra mim passar esse recado, que haveria esses desenhos, mas que era pra gente confiar. Que a gente orando e buscando a Deus sobre todas as coisas, isso pode não acontecer. Então eu vejo exatamente esse número, 11 mil almas desencarnadas. E eu peço pra Deus livramento, eu peço pra Deus e pra vocês oração. Você já percebeu que o nosso pensamento negativo, ele às vezes tem mais força do que o positivo? Por exemplo, se você ficar vibrando muito, muito, muito numa coisa que tu não quer, essa coisa vai lá e acontece. Por quê? Porque o teu medo, ele se torna um monstro. E eu sempre digo que medo e ansiedade não combinam com Deus. Então experimenta trocar o teu medo pela tua confiança. É muito difícil ter confiança quando nós estamos em meio ao caos, quando a gente vê que nada à nossa volta dá certo. Porém, gente, o significado da fé é exatamente isso, é confiar quando nós estamos com o barco pegando fogo. Você já se encontrou em uma situação que você pensou assim, nossa, eu não vou sair dessa situação tão fácil? Eu tô num labirinto. E depois passou e tu pensou, ufa, saí dessa situação. Então nós como seres humanos, a gente pode sim temer. A gente pode sim, só que o que a gente não pode é deixar o medo nos dominar. O medo é o nosso pior inimigo. Quando a gente tem medo, o diabinho, ele se aproveita disso e faz com que os monstros da nossa vida, os nossos medos mais profundos, eles cresçam cada vez mais. Então, a partir de hoje, aprenda a substituir o teu medo pela confiança. Confiar em Deus não é tão fácil, é para poucos. E quando tu confia, acontecem verdadeiros milagres. Ana Castela, amada, se tu não quer engravidar, se cuida, porque eu vejo a energia de uma criança, de um menino te rondando. Eu vejo como se esse menino, a sensação que me dá é que ele pudesse ser a reencarnação de um homem da tua família que já partiu. Então, se tu não queres engravidar agora, toma cuidado, porque pode vir neném aí. Gente, eu vejo a morte de um DJ, tá? Eu vejo isso saindo em várias páginas, em várias notícias, como se essa pessoa fosse ter o seu destino cortado e causando muito sofrimento. Por isso que eu digo, gente, quanto mais jovem a gente for, mais a gente tem que orar. Porque os espíritos do mal, eles estão ali, testando a nossa fé o tempo inteiro e fazendo com que a gente faça coisas erradas, fazendo com que até mesmo a gente vá pelo caminho errado. Então eu peço proteção, né? E principalmente nós que somos mães, sempre orar muito pelos nossos filhos quando sair de casa, quando chegar em casa, ser grato a Deus. Vocês viram que a Simone Simares, eu vejo como se Deus tivesse feito uma mudança no coração de ambas
E vejo que lá na frente, gente, elas vão lançar uma música juntas que vai ser muito sucesso. Sucesso estrondoso, tá? Só que a sensação que eu tenho é que é um tipo de música diferente, assim. Não sei se uma música mais doce, uma música que vai falar de Deus, mas eu tenho essa sensação que vai ser agradável aos olhos do público, tá? Então, vem aí o lançamento de uma música lá pra frente. Você já teve um íntimo com Deus? Como assim, Chay? Ter um íntimo com Deus é fechar a porta do teu quarto e falar somente com Deus. Muitas vezes a gente não tem palavras, mas apenas lágrimas. Mas vocês também sabiam que Deus, Ele sabe decifrar lágrimas, sim. Quando você não souber o que falar e como se expressar, deixe as lágrimas do teu rosto correrem. Deus sabe de história de cada uma e Ele te responde igual. Independente da tua religião, saiba que a tua fé é uma sementinha que vai nascendo aos poucos no teu coração e que germina uma árvore maravilhosa, cheia de frutos, onde as pessoas podem ficar nela, tomando sombra, comendo até mesmo os frutos. E os frutos é a palavra doce que você pode dar para alguém em um momento de fraqueza. Nos últimos dias eu tenho entendido como faz sentido ouvir Deus. Deus está na natureza, nas pequenas coisas, em um filme que você assiste, em um livro que você ganha de presente, até mesmo em um abraço de um desconhecido, em uma criança, em um cachorro. E por que não dentro do seu coração? Você já procurou Deus hoje? Vejo uma pessoa da mídia sendo entubada, gente. E adivinha por quê? A sensação que eu tenho é de uma intoxicação do medicamento que essa pessoa usou por muito tempo. E hoje, agora, falta vitaminas o suficiente no organismo, fazendo com que essa pessoa fique desnutrida e com problemas, até mesmo no organismo como um todo. Vocês sabem que eu não posso citar nomes aqui, que eu acho que é invadir demais a vida de uma pessoa. Porém, o espiritual já vem avisando há muito tempo, não é de agora. Essa pessoa vai passar por sérios problemas, principalmente a partir do mês de agosto, trazendo na vida dela empecilhos, sofrimento e até mesmo depressão. Muitas vezes a gente quer saciar a nossa falta de, nem diria de fé, mas de existência com outras coisas do mundo. Mas quem preenche o nosso vazio é Deus. Então observem nos próximos dias esta pessoa. Gente, outra visão que eu tenho é o seguinte, tá? Eu já venho há muito tempo falando com vocês da questão da tecnologia, certo? Só que assim, nos meses agora de julho, agosto, setembro, vai ter um boom na tecnologia muito grande, tá? Então, essa questão de avatares, essa questão de fazer tudo online, de pessoas sendo substituídas, pessoas perdendo emprego por conta da tecnologia, vocês vão ver muito isso. E vai ser criado uma outra plataforma, gente, onde as pessoas vão poder trabalhar ali dentro. E aí que começa o furo de tudo que eu venho falando para vocês há muito tempo. Então, preste atenção nessa nova plataforma. A outra visão, gente, prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês agora. Que o intuito é alertar para que a gente ore e se proteja. Eu vi algo relacionado ao sol, tá? Que vai estar muito em desequilíbrio, mas assim, muito mesmo. A gente já sabe que já teve notícias referente ao sol e tudo mais. Só que dessa vez, gente, algo muito sério, muito perigoso referente ao sol, que vai virar notícia, podendo trazer sofrimento e até mesmo algo que não é legal para as pessoas, tá? Então, vocês vão ver que com o tempo eles vão estipular um horário, de tal hora até tal hora a gente pode ficar na rua por conta do sol, até depois disso não mais. Então vai ter algo bem perigoso que vai surgir nos próximos dias, que também vai virar notícia referente ao sol. Então, gente, pro Rio de Janeiro saiu carta do livro, a carta dos lírios,
a carta da mulher, a carta do caminho, a carta da cegonha, a carta do coração. Aqui, e a carta da cobra novamente. Aqui eu vejo no Rio de Janeiro uma clínica de fertilização, tá? Ou algo referente à criança, tá? Uma pessoa aí que lida com crianças ou também com fertilização, saindo nas mídias por algo ilícito ou fazendo algo que não é legal, tá? Isso vai ser mostrado. Rio de Janeiro ainda com risco de águas, como eu já falei, na questão da praia, muitos desaparecimentos de crianças na beira da praia, água revoltada, como eu venho falando para vocês há muito tempo. Gente, assim, vai ter um ocorrido com uma pessoa muito famosa e é uma mulher, tá? O avião desta pessoa vai cair, gente. Eu sinto uma agonia muito grande. A mesma agonia que eu senti quando o avião Mendonça caiu. A gente prever, né? A gente ter premonição, presságio das coisas é muito difícil, porque a gente sente, a gente tem as sensações. E eu tenho a sensação que essa pessoa tem muitos fãs. Fãs, assim, ó, enlouquecidos, que adoram essa pessoa. Então, vocês vão ver isso acontecer, e quando isso acontecer, vocês vão lembrar de mim. Mas eu queria muito que isso não acontecesse. Eu queria muito que Deus, que nossas orações chegassem até o céu. E que, sei lá, né? E que o destino fosse mudado. Porém, eu vejo nitidamente o avião de uma pessoa muito famosa, de uma mulher muito aclamada, né? Nos deixando. E isso me chama muito a atenção, porque é uma pessoa, de certa forma, jovem.